Na vastidão poeirenta do Texas, durante a Grande Depressão, a esperança era uma moeda rara. Para a maioria, a vida era uma luta diária, um horizonte sem fim de dificuldades. Mas para um jovem casal, o desespero se transformou em desafio. Eles não queriam apenas sobreviver. Eles queriam viver, mesmo que isso significasse morrer tentando. Esta é a história de Benny Parker e Clyde Barrow, o casal que transformou suas vidas em uma lenda de fogo e fúria, romantizando o caos e a própria morte. Vamos voltar um pouco no tempo. Clyde Chestnut Barrow nasceu em uma família pobre de agricultores no Texas. Desde cedo, a vida o ensinou a ser duro. Pequenos furtos evoluíram para roubos de carros, e a prisão se tornou uma segunda casa. Foi lá, em meio à brutalidade do sistema carcerário, que o jovem Clyde se transformou. Ele jurou que preferia morrer a voltar para aquele inferno, e essa promessa moldaria todo o seu futuro. Enquanto isso, Bunny Elizabeth Parker sonhava com um futuro bem diferente. Ela era uma garota inteligente, bonita, que adorava escrever poesias, e sonhava com o estrelato da Broadway. Mas o destino tinha outros planos. Um casamento precoce e fracassado a deixou trabalhando como garçonete, com os sonhos cada vez mais distantes. Até que, em janeiro de 1930, seu mundo colidiu com o de Clyde. Dizem que foi amor à primeira vista. Na casa de uma amiga em comum, a garçonete sonhadora e o fora da lei, em liberdade condicional, se encontraram. Havia uma faísca instantânea, uma atração magnética. Clyde contava histórias de aventura e perigo, e Bunny, cansada de sua vida monótona, via nele a personificação da liberdade. Pouco depois, Clyde foi preso novamente, mas a semente já estava plantada. Bunny, perdidamente apaixonada, contrabandeou uma arma para dentro da prisão, ajudando-o a escapar. Era o primeiro de muitos crimes que cometeriam juntos. A partir daí, eles embarcaram em uma onda de crimes que duraria 2 anos e aterrorizaria o centro dos Estados Unidos. Junto com a gangue Barrow, que incluía o irmão de Clyde, Buck, e sua esposa Blunt, eles assaltavam bancos, postos de gasolina e lojas. Eles não eram mestres do crime. Na verdade, seus assaltos eram muitas vezes desajeitados e rendiam pouco dinheiro. Eles eram amadores perigosos, mas a audácia deles era o que capturava a imaginação do público. Mas por que eles se tornaram tão famosos? Lembrem-se do contexto. A Grande Depressão, as pessoas estavam sofrendo, perdendo suas casas e empregos para os bancos. E de repente, surge um casal jovem e glamouroso que desafia essas mesmas instituições. Para muitos, eles não eram apenas ladrões. Eram rebuilds, heróis populares lutando contra um sistema corrupto e opressor. Eles eram os Robin Hoods modernos, mesmo que não distribuíssem o dinheiro roubado. A imagem deles foi crucial para essa romantização. Em 1933, a polícia invadiu um de seus esconderijos e encontrou um rolo de filme não revelado. As fotos eram ouro puro para a imprensa. Nelas, Benny posava com um charuto na boca e uma arma na mão, desafiadora e confiante. Clyde a abraçava, olhando para a câmera com um sorriso arrogante. Essas imagens foram publicadas em jornais de todo o país, transformando-os de meros criminosos em celebridades. Eles eram jovens, apaixonados e viviam no limite. A mídia os vendeu como uma história de amor proibido, uma aventura cinematográfica acontecendo na vida real. A própria Benny contribuiu para essa narrativa. Suas poesias, encontradas nos esconderijos e publicadas nos jornais, davam um vislumbre de sua alma. Em A História de Benny e Clyde, ela escreveu sobre seu amor por Clyde e a inevitabilidade de seu fim trágico. Ela sabia que eles estavam condenados. Ela escreveu: algum dia eles cairão juntos e serão enterrados lado a lado. Para poucos, será tristeza. Para a lei, um alívio. Mas é a morte para Bunny e Clyde. Essas palavras humanizaram a dupla, criando uma empatia que criminosos comuns jamais alcançariam. Mas não podemos nos enganar. A realidade por trás das fotos glamourosas era brutal. A vida na estrada era suja, desconfortável e cheia de medo constante. Eles dormiam em carros, comiam comida fria e estavam sempre a um passo de serem capturados ou mortos. E eles não eram heróis. A gangue Barrow era violenta. Eles não hesitavam em atirar para escapar. E seus crimes resultaram na morte de pelo menos 9 policiais e vários civis. Para as famílias das vítimas, não havia nada de romântico em Benny e Clyde. Havia apenas dor e perda. A perseguição se intensificou. O lendário Texas Ranger, Frank Hammer, um homem da lei implacável e experiente, foi contratado para caçá-los. Hammer não se importava com a fama ou o romance. Ele via Bunny e Clyde pelo que eram: assassinos a sangue frio. Ele estudou seus movimentos, seus hábitos, e pacientemente montou uma armadilha. Ele sabia que eles frequentemente visitavam suas famílias e usou essa informação para prever seu próximo passo. A manhã de 23 de maio de 1934 era quente e úmida em uma estrada rural na Louisiana. Hammer
e seu grupo de policiais se esconderam nos arbustos, esperando. Quando o Ford V8 roubado de Clyde se aproximou, o inferno desabou. Os policiais abriram fogo sem aviso. Mais de 130 tiros foram disparados contra o carro em questão de segundos. O som foi ensurdecedor. Quando a fumaça se dissipou, Bunny e Clyde estavam mortos, seus corpos crivados de balas. O carro parecia uma peneira. A era do casal fora da lei mais famoso da América havia terminado de forma sangrenta e definitiva. A notícia da morte deles se espalhou como um incêndio. Milhares de pessoas se reuniram para ver os corpos e o carro perfurado. Caçadores de souvenirs tentaram pegar mechas de cabelo, pedaços de roupa, qualquer coisa que pudessem levar como lembrança. O fascínio do público não morreu com eles. Pelo contrário, só aumentou. Eles haviam se tornado mártires de sua própria lenda. Apesar do desejo de Bunny de ser enterrada ao lado de Clyde, suas famílias não permitiram. Eles foram enterrados em cemitérios separados em Dallas. Mas em morte, assim como em vida, seus nomes permaneceriam para sempre ligados. Então, o que torna a história de Bunny e Clyde tão duradoura? É uma combinação complexa. É a história de amor em meio ao caos. É o conto de rebelião contra um sistema opressor. É o poder da imagem e da mídia em criar celebridades a partir de fora da lei. É a tragédia de dois jovens que escolheram um caminho de autodestruição, sabendo exatamente onde ele terminaria. A história deles foi contada e recontada em filmes, músicas e livros, solidificando sua imagem como ícones da cultura pop. O filme de 1967 Bonnie and Clyde, Uma Rajada de Balas, com Warren Beatty e Faye Dunaway, redefiniu o cinema e apresentou a lenda a uma nova geração, enfatizando o glamour e a rebeldia. No final, Bonnie e Clyde são um paradoxo. Eram amantes apaixonados e assassinos cruéis, heróis populares e vilões desprezíveis. Sua história nos força a questionar a linha tênue entre fato e ficção, entre a realidade sombria do crime e o fascínio romântico da lenda. Eles buscaram a liberdade a qualquer custo e a encontraram, não em uma vida longa e feliz, mas nos poucos e frenéticos anos em que incendiaram a América e se tornaram imortais. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais personagens fascinantes que marcaram a história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. 8 Approxima.